Estudos de caso. Agora você verá diversos casos, tanto de aumento do seixo maxilar, quanto de reconstruções de defeitos ósseos com o uso de grânulos Biogen. Colocação de implante 14 dias pós-extração e deposição de mistura heteróloga Biogen. Esta é a área a ser reconstruída. Uma operação mista será realizada. O dente é extraído imediatamente. A gengiva é fechada e é preciso esperar 4 meses antes da realização da próxima operação. Com a passagem do tempo, a situação muda completamente. Você agora depara com uma regeneração óssea quase autóloga. Na prática, a cavidade inicial foi quase reconstruída com a formação de osso endógeno. Os tecidos moles também parecem muito diferentes. Ocorreu uma extração dentária. A gengiva não é contínua. Esse tipo de lesão cirúrgica definitivamente aumenta a possibilidade de ocorrência de uma invasão epitelial. Como você pode observar, bem atrás da extração realizada meses atrás, a gengiva está perfeitamente queratinizada e cicatrizada. Além disso, o osso de base tem uma conformação completamente diferente que pode ser avaliada na inserção dos implantes. Como você pode ver, o implante está completamente recoberto pelo osso na parte posterior, ao passo que, na frente, há falta de tecido ósseo, de modo que pelo menos 4 lados do implante estão descobertos. Insira um pouco de tecido misto Biogen. O tecido Biomix é composto de osso cortical e esponjoso. As duas tipologias de tecido ósseo proporcionam prazos de reabsorção diferentes entre si. O tecido ósseo esponjoso é reabsorvido de 4 a 6 meses, enquanto o tecido ósseo cortical é reabsorvido de 8 a 12 meses. A avaliação depois de 6 meses. Você vê aqui como o local se regenerou, mas as partículas corticais ainda estão presentes. O resultado nesse ponto é um tecido osteoide com excelente desempenho das funções mecânicas, capaz de apoiar o implante, embora a regeneração óssea ainda não esteja concluída. A área regenerada apresenta ossificação satisfatória. Aqui você vê as cápsulas inseridas e o resultado final da operação. Esta é a imagem de raio-x depois de 5 anos, mostrando como os implantes mantêm desempenho perfeito e a regeneração óssea foi concluída. Colocação de implante 40 dias pós-extração. Este é um outro caso de extração dentária. Um dente foi extraído. O implante inserido não está completamente recoberto por osso, estando exposto. Insira o tecido ósseo Biogen para preencher a falta de osso e suture. Obviamente, o local da operação deve ser coberto por uma membrana biocolagem. Esta é a área operada depois de 10 dias. Este é o implante depois de 4 meses. Atrofia vestibular. Aqui você depara com uma atrofia, ou seja, falta de tecido ósseo. Nesse caso, você precisa inserir um implante. Se quiser proceder assim, você terá necessariamente de fazer a inserção do implante em posição angular e a cápsula relativa estará então fora do eixo, sem chances de durar. O osso sofre atrofias e o implante solta quando é submetido a cargas. É necessário posicioná-lo verticalmente em relação à carga. O problema aqui é que não há osso em quantidade suficiente, de modo que o implante se mantém descoberto. A abertura. As várias fases cirúrgicas e a inserção de implantes. Aqui você vê o defeito cirúrgico. Até este momento, você viu reconstruções ósseas de pequenos defeitos. Neste caso, o defeito é extremamente grave, pois 90% do implante está descoberto. Além disso, o aumento da crista óssea é necessário, ou seja, é preciso aumentar a crista óssea do paciente para conseguir manter o implante no interior do osso. A operação pode ser realizada mediante a aplicação de 2 métodos diferentes: o uso do tecido ósseo granular Biogen ou do tecido Flex Osteoplant. Caso o cirurgião prefira usar tecido ósseo do tipo granular,
Como você vê, o tecido é hidratado em solução fisiológica, não em sangue. Então, é disposto na cavidade pouco a pouco, em camadas, até que o aumento da crista óssea seja satisfatório e suficiente para cobrir completamente o implante. Para reconstruções maiores, como neste caso, é importante que os biomateriais sejam corretamente reabsorvidos. Se você usar hidroxapatita, muito provavelmente o implante não será capaz de suportar a carga. O resultado final. O sistema de pré-sensibilização a antígenos a 37 graus centígrados tem a vantagem de não alterar a estrutura óssea. Aqui você pode observar como o material enxertado não se distingue do osso natural do paciente. Pequeno levantamento do seio maxilar. Agora, um novo caso de levantamento do seio maxilar realizado com uma abordagem transalveolar. Aqui você pode apreciar o resultado depois de um mês. Este é o assoalho do seio maxilar. Este é o levantamento. A área branca que você vê aqui é o material Biogen, que em quaisquer condições tem a mesma radioopacidade do osso natural do paciente. Este é o resultado depois de 3 meses, no qual o assoalho do seio maxilar ainda é visível. Aqui está o resultado depois de 6 meses. Aqui, a linha do assoalho do seio maxilar desaparece e a área inteira já passou por ossificação. Esta é a imagem de raio-x do osso do paciente e do osso regenerado. Não há nenhuma variação cromática entre os dois tipos de osso. Depois de 6 meses, a área está completamente ossificada. O que você verá aqui a pouco é uma comparação. O mesmo paciente sofreu 2 operações do seio maxilar, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. No lado esquerdo da tela, você vê o levantamento do seio maxilar realizado com o osso do próprio paciente. Do lado direito, a operação foi realizada com o uso do Osteoplant Flex Biotech. É possível comparar o resultado obtido com o osso autólogo com o que se obteve com o uso de material não autólogo de origem equina. Antes da realização do implante, esse é o resultado imediatamente posterior à inserção dos implantes. Acompanhamento depois de 2 anos. Acompanhamento depois de 5 anos. Você pode notar como, depois de 2 anos, a situação é completamente diferente daquela que se vê 5 anos depois. O levantamento do seio maxilar foi obtido, mas, com uma análise mais profunda, percebe-se uma absorção fisiológica ao longo do tempo, devido à compressão da membrana de Schneider no processo respiratório. Na respiração, a membrana de Schneider foi elevada e comprimida de maneira contínua, o que causou absorção tanto do osso autólogo quanto de parte do material enxertado. A situação está próxima daquela que se observou inicialmente, e os implantes estão descobertos. No outro lado, o levantamento foi realizado com o tecido Flex Osteoplant. O acompanhamento depois de 6 anos mostra que o resultado é definitivamente mais satisfatório. Você pode observar que, apesar de ter havido alguma absorção fisiológica, os implantes permanecem suficientemente recobertos, provando que o resultado é absolutamente adequado. Nesse caso, é possível afirmar que o resultado final que se pode obter é absolutamente idêntico, independentemente de se usar osso do paciente ou os materiais Biotech Osteoplant Flex ou Biogen. O processo de pré-sensibilização a antígenos ao qual esses produtos são submetidos proporciona materiais ósseos perfeitamente biocompatíveis, totalmente reabsorvíveis e capazes de produzir resultados praticamente iguais aos produzidos por osso autólogo. Esse resultado permite que os cirurgiões evitem submeter seus pacientes a operações extremamente complexas e estressantes. Aqui você vê a coleta de material da crista ilíaca. Quando há coleta de material ósseo do paciente, em geral ela é feita nos quadris, onde a quantidade de osso disponível é abundante. Contudo, uma operação desse tipo requer todo um aparato cirúrgico, uma sala de cirurgia e aplicação de anestesia geral. Isso aumenta drasticamente tanto o custo quanto a duração do procedimento. Podemos poupar o paciente do risco de infecção e dor pós-cirúrgica. Lembre-se sempre de que a coleta de material ósseo da crista ilíaca
É realmente dolorosa, mesmo depois de 6 meses até 1 ano. Obrigado pela sua atenção.